Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 25 de maio de 2023, fazendo a verificação do quórum e pedindo aos colegas que confirmem a presença no sistema. Doutor Ítalo, vou pedir só um pouquinho da paciência, que tá um pouquinho lento o meu aqui, viu? Tudo bem, sem problema. Feito. Agora sim, todos confirmaram? Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara hoje o Dr. Jandir Dali Luca, Dr. João Marcelo de Oliveira e o Dr. Vinícius Valentim. Também em sessão, Dra. Aline de Toledo, pela representação fiscal, e as advogadas, doutora Gabriela, doutora Juliana, que sustentarão oralmente suas razões. Informo que essa sessão é gravada, após seu término ela vai ser disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço a gentileza de deixarem os microfones no mudo para evitarem ruídos, só acionando quando forem falar. Atendendo aqui a ordem da pauta e das sustentações orais que me foram passadas, eu inicio aqui pelo auto de infração 4050-163, Pernod Ricard, Brasil Indústria e Comércio Limitada, relatoria do Dr. Jandir. Trata-se de um pedido de retificação de julgado. A doutora Juliana fará a sustentação oral no caso. Dr. Jandir, fica à vontade para contextualizar. Pois não, doutor Ítalo, primeiramente, bom dia a todos. Vou fazer um breve resumo do caso e devolvo a palavra para encaminhamento, então, da sustentação oral, né? A doutora Juliana, né, vai fazer a sustentação, né? Bom, trata-se de pedido de retificação de julgado interposto em face do acordo proferido pela 12ª Câmara Julgadora, e por decisão unânime conheceu do recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento, bem como conheceu do recurso de ofício para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para o fim de reformar a decisão de primeira instância para determinar a redução do ICMS para um montante de R$ 2.902.000. A acusação objeto do presente auto de infração trata de falta de pagamento do ICMS nos períodos de janeiro a dezembro de 2011 e janeiro a dezembro de 2012, decorrentes de operações tributadas omitidas ao fisco, apurado por meio de levantamento fiscal específico, realizado nos termos do artigo 509 do RICMES. Então, em resumo, a recorrente ela sustenta, né, que o vereador do acordo recorrido teria incidido em erro de fato, e eu vou então devolver a palavra porque as razões elas poderão ser melhor expostas aí pela patrona durante a sustentação oral. Obrigado, presidente. Obrigado, Dr. Jandir. Doutora Juliana, fica à vontade. Bom dia. Bom dia a todos. Esse é um auto de infração, como relatado, era um auto de infração que acusou a empresa de omissão na saída supostamente não tributada. Era um auto de infração bastante grande, que foi por diversas vezes no decorrer do processo administrativo, no curso do processo administrativo já em primeiro grau, cancelado e refeito pela manifestação fiscal. Foi feito um levantamento, né, um auto de infração de levantamento, é presunção de saída não tributada, então a empresa apresentou a defesa e a partir dali algumas diligências foram feitas e várias retificações no processo, no auto de infração foram realizadas. Hoje o valor é muito menor, acho que mais que 70% foi cancelado.
O ponto da retificação de julgado não é nem, né, não são, é uma retificação bem específica, a gente sabe que o escopo da retificação é delimitado. No acórdão do recurso ordinário, quando o relator foi julgar, a empresa, nem recurso ordinário, apresentou um parecer da Ernst Young, que recompôs e foi contratado para refazer toda a movimentação do estoque do período autuado, integralmente, para verificar se tinha ou não alguma justificativa, alguma divergência que justificasse alguma autuação. E esse trabalho foi muito minucioso, e aí os senhores conhecem a empresa Ernst Young, uma Big Four renomadíssima. Ela recompôs todo o inventário, as saídas, as entradas, e identificou quais foram as inconsistências que o fiscal fez para ter achado aquelas divergências. É uma empresa de bebida alcoólica, né? Vodka Absolute, uísque. Então, foram várias pequenas inconsistências que o fiscal fez nesse levantamento, que fez ele achar que tinham divergências e omissões nas saídas, mas que não tinham. Por exemplo, entra uísque, mas sai um kit, não sai uísque na garrafa, daí o cara não considerou isso. Entra garrafa e sai caixa. Então, assim, divergências pequenas, movimentações internas, mudanças de código no curso do processo, no curso da industrialização, enfim. Então, foram várias pequenas inconsistências que foram identificadas pela Ernst Young para dizer, olha, não existe divergência, é irrisória, imaterial, foi a conclusão que eles chegaram, é imaterial, acho que era 0,04 a divergência que eles chegaram quando refizeram toda a movimentação do período. E eles pegaram exatamente o período autuado pelo auto de infração. O relator, quando foi julgar, ele falou assim, eu não vou considerar esse laudo da Ernst Young, é este o objeto da retificação de julgado, porque o laudo da Ernst Young, nas suas delimitações de escopo, diz que não vai considerar as retificações que foram feitas no curso do processo, né? Que o processo foi e voltou em diligências em algumas vezes. Ele considerou o total. Então, eu não vou considerar o laudo, eu vou desconsiderar o laudo, porque o escopo dele não está ajustado com o processo. E o pedido de justificação de julgado é justamente para isso, para enfrentar este erro de fato, porque, na verdade, e isso está no processo, o laudo está juntado no processo, o escopo está bem delimitado e as conclusões muito bem apresentadas, justamente o laudo, ele é maior do que o escopo depois das certificações. Obviamente, a Ernst foi contratada para olhar tudo. Então, na verdade, ela refez totalmente a movimentação daquele período de estoque, de entradas e saídas, para verificar se tinha alguma inconsistência. Então, não faria nenhum sentido o laudo ter sido desconsiderado uma prova muito importante no processo, né? Porque, enfim, pela relevância da empresa e pela qualidade, da profundidade do trabalho feito, não tem nenhum sentido, na opinião da empresa aqui, ele ter desconsiderado, porque o laudo abrangeu tudo e não só aquilo que ficou no processo. Porque, na verdade, ele olhou tudo, a operação integral. Então, assim, eu até, desculpa, peço o Vênia aqui para fazer uma leitura da conclusão, né? O laudo, ele, então, né, consistiu o seu objetivo refazer a movimentação do estoque com base nos documentos da empresa, e a conclusão foi, ao avaliarmos a movimentação da Pernod no período, chegamos à conclusão que não existem divergências relevantes a serem consideradas. Essa é a comparação entre os movimentos totais de saída e diferenças não justificadas apontam percentuais imateriais para o ano de 2011 e 2012, respectivamente. Então, quer dizer, se a Ernst Young foi lá, refez toda a movimentação que o fiscal fez muito mal, tanto que fez mal, que foram várias inconsistências retificadas no curso do processo, e concluiu que para todo o período, para toda a movimentação, não há divergência, a divergência, por exemplo, é imaterial, tá colocado que o total do auto de infração, não importa se ajustado ou se não ajustado, não deve subsistir, porque é irrisória e imaterial a divergência verificada quando olhado o processo inteiro, né, todo aquele período 2010, 2011. Então, a retificação de julgado é simplesmente para que né, essa conclusão seja reformada, né, essa não apreciação do laudo em função dessa limitação de escopo seja desconsiderada, para que o laudo seja apreciado, né, na sua inteireza e o auto de infração cancelado, ou que, no mínimo, se converta em processo de diligência, para que, mais uma vez, a fiscalização fale sobre essa análise feita. Então, são essas considerações da empresa, é esse o objetivo né, do pedido de retificação de julgado, que desse laudo da Ernst Young seja, de fato, apreciado e considerado pela sua importância e relevância e por ter concluído que não há
de nenhuma diferença a justificar uma auto-infração e nenhuma cobrança de ICMS. São essas as razões, excelências. Muito obrigado, doutora Juliana. Devolvo a palavra ao doutor Jandir. Pois não, eu passo então a leitura do voto a partir do item 6. Como é ser disso, o pedido de retificação do julgado encontra a guarida no artigo 15 da Lei 13.457 de 2009 e no artigo 79 do Decreto 54.486, também de 2009, sendo cabível decisões de qualquer instância administrativa que contiver erro de fato. Já a definição de erro de fato pode ser encontrada no parágrafo 1º do artigo 966 do CPC, que aqui eu transcrevo. Defende a recorrente que a respeitável decisão retificanda teria desconsiderado o parecer técnico por ela produzido juntamente com seu recurso ordinário, por entender que aquele se baseou exclusivamente na apuração original do imposto, não abrangendo as retificações posteriores que foram levadas a efeito nos autos. Contudo, segundo a recorrente, o parecer técnico cuidou de refazer toda a escrita fiscal para o período autuado, de modo que infirma o trabalho fiscal como um todo, ou seja, não se limitou a um DDF específico, mas sem avaliar se no período atuado, os anos de 2011 e 2012, havia alguma diferença de estoque. Ao apreciar a admissibilidade do parecer técnico em questão, a respeitável decisão retificanda se baseou nos seguintes fundamentos. E aqui eu peço ver para ler esses trechos destacados aqui da decisão recorrida. Em arremate, apenas por amor à argumentação, ouso discordar do entendimento da ilustre representação fiscal e acolho o parecer técnico juntado às folhas 3967, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Contudo, entendo por inservíveis as conclusões rascunhadas no referido documento de folhas 3967, pelo simples fato de que as mesmas não se deram em razão do cotejo com as conclusões presentes na auto-infração originalmente lavrado. Comprovando que aqui concluo, copio integralmente texto encontrado no item 4, intitulado Resultados dos Nossos Trabalhos, as folhas 3978, o qual espanca por definitivo qualquer pretensão em sentido contrário. E aqui o trecho citado, né? Ademais, ressaltamos que os trabalhos por nós realizados e as conclusões aqui apontadas partiram das análises dos mesmos documentos apresentados à fiscalização e nossas comparações foram realizadas com as conclusões presentes no auto-infração originalmente lavrado. Bem por isso, na presente sessão, não estamos levando em consideração a já mencionada decisão da DTJ Bauru, a qual reduziu consideravelmente o valor da exigência fiscal. E ainda citando o trecho da decisão recorrida, diz o seguinte: empenho em salientar que as argumentações trazidas junto ao item 5.1 do recurso ordinário manejado se escoram no referido parecer, razão pela qual afasta as razões ali encontradas pelos motivos expostos acima. Agora, retornando ao voto. Pois bem, a leitura do item 3, metodologia adotada dos trabalhos, permite concluir que o trabalho técnico levou em consideração a retificação de cálculo efetivada por conta da manutenção fiscal sobre a defesa, mas não os novos cálculos decorrentes da diligência determinada pela douta representação fiscal após o julgamento de primeira instância. Confira-se. E aqui eu cito trecho também desse parecer técnico. O item 3, metodologia adotada nos trabalhos. As análises foram reportadas partindo do auto de infração e dos documentos disponibilizados para o senhor agente fiscal. Os seguintes documentos foram considerados em nossas análises: cópia integral da auto-infração, cópia da defesa administrativa apresentada pelo escritório de advocacia contratado pela sociedade, manifestação fiscal sobre a defesa administrativa apresentada pela Pernod Ricard, efetuando correções nos valores exigidos, termo de manifestação fiscal, arquivo magnético denominado Cardex, relatório gerencial em formato XLS, em que consta a movimentação de estoque dos anos 2011 e 2012, arquivo eletrônico do Sistema Integrado do Sintegra, né, dos anos 2011 e 2012, ordem de produção acerca de consumo interno e decisão da TJ Bauru julgando parcialmente procedente de auto-infração. Com efeito, as nossas análises foram realizadas a partir da identificação do fluxo de operações, dos respectivos registros, dos movimentos das escriturações contábeis, fiscais e ainda da relação de notas fiscais consideradas pelo senhor agente fiscal de rendas. Então, esse trecho que eu mencionei é o que consta lá no trabalho, um dos itens do trabalho do parecer técnico. Prosseguindo a partir do item 11 do voto. Desse modo, não se verifica que o venerando acordo, o guerreado, tenha admitido fato inexistente ou tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, uma vez que o próprio parecer técnico confirma o fato que foi valorado pelo deciso. Além disso, ao se referir ao período de conversão do julgamento em diligência, objeto do item 158 do recurso ordinário, deduzido para que a fiscalização se manifestasse sobre o parecer técnico, a respeitável decisão retificanda assim se pronunciou. E aqui também eu cito: quanto à conversão do presente julgamento de diligência, pleiteada no seu item 158, entendo como despiciente a sua realização
Eis que o documento juntado às folhas 3967 não vincula o entendimento desse Tribunal de Impostos e Taxas, tampouco o seu relator, especialmente pelo fato de que, realizadas todas as correções do DDF original, encontro razões sólidas para o meu convencimento e acato acerca das conclusões a que chegou o senhor agente fiscal autuante, a ilustre revisão fiscal, as quais igualmente cheguei a examinar em minúcias esses autos, salvaguardados os entendimentos em sentido contrário. Então, prosseguindo aqui a partir do item 3 do voto. Bem se vê, pois, que as razões de decidir adotadas pela respeitável decisão atacada decorreram da análise de todo o conjunto probatório e abrangendo outros aspectos além daqueles mencionados no presente período de retificação de julgado. Ademais, a valoração da prova e do ônus probante consistiu em aspecto intrínseco ao convencimento do julgador das razões de decidir, dissociadas da natureza de erro de fato, que, mesmo que se fosse equivocada, o que se cogita apenas há de argumentando tanto, seria inerente a erro injudicando e não a erro de fato. Outro sim, a hipotética falta de prestação de prova induz eventual nulidade do julgamento por deficiência de fundamentação, reclamando o aviamento de recurso especial, mas não comportando a correção pela estreita via do pedido de retificação de julgado. Em conclusão, note que os argumentos apresentados pela recorrente indicam inconformismo com a decisão, mas não apontam para a ocorrência de nenhum erro de fato a requerer retificação. Por tais razões, não conheço do pedido de retificação de julgado. Esse é o voto, presidente, que eu submeto aos colegas e ao colegiado. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Pergunta aos colegas, doutor João Marcelo, doutor Vinícius, alguma consideração sobre esse voto? Não, senhor presidente, quero parabenizar o doutor Jandir pelo brilhante voto, né, e exposição do problema, e já vou dizer que vou acompanhá-lo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Não, sem considerações a fazer, o voto está muito bem fundamentado, eu vou acompanhar também. Perfeito, obrigado, doutor Vinícius. Adianto que também vou acompanhar. De fato, não obstante a relevância do argumento trazido pela doutora Juliana, é fato que isso não se configura, né, como erro de fato. Vejo que foi também interposto recurso especial na oportunidade, inclusive com preliminar de nulidade por vício de fundamentação, e esse, evidentemente, à luz, inclusive, da jurisprudência desse tribunal, é o instrumento adequado para se discutir exatamente esse ponto. Então, também estou acompanhando o voto do Dr. Jandir, razão pela qual eu encerro aqui os debates. E faço a verificação do quórum. Obrigada. Bom dia. Doutora, só aguarda um instantinho, só para a gente concluir, desculpa, caso dê algum probleminha de sistema, a gente tem certeza que ficou dessa forma. Só um instante. Encerro a votação. Agora sim, de fato, foi não conhecido o pedido de retificação de julgado nos termos do voto do relator. Obrigado, viu, doutora? Obrigada, bom dia. Bom dia. Encerro aqui o julgamento. Passemos agora ao auto de infração 4.141.226, Companhia Brasileira de Distribuição, relatoria do Dr. João Marcelo, sustentação oral pela doutora Gabriela. Dr. João Marcelo, está aberto, inclusive, caso o senhor queira registrar, e peço que contextualize aí o processo para a gente, por gentileza. Já é, senhor presidente, eu já vou incluir e já peço a palavra novamente. Ok.
Senhor presidente, feito o registro, então eu vou ler só até a parte do relatório, e está meio sintetizado, né? E aí depois passo para a doutora Gabriela, tá bom? Então vamos lá, trata-se de recurso ordinário, as folhas tais, interposto em face da decisão de primeiro grau, proferida pela unidade de julgamento de Osasco, as folhas tais. A recorrente foi autuada com ciência eletrônica em 7 de junho de 2021, DEC as folhas tais, conforme o relato infracional abaixo, que é o deixou de pagar ICMS, substituição tributária, devido no valor de total de R$ 2.791.973,77 em valor declarado na GIA, a substituição tributária, cujos fatos geradores ocorreram no mês de outubro de 2016, nos termos do artigo 426A do RICM 00, conforme o regime especial tal, embora notificado em 11 de junho de 2019 a recolher o valor do imposto devido, conforme estabelecido no artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, a linha A do regime especial tal, em virtude do indeferimento do seu pedido de restituição, o contribuinte não efetuou o recolhimento, né? E para se comprovar a operação, juntou-se ao presente auto de infração documentos. A infringência foi o artigo 59, 269, 270, 426A, e a multa foi capturada no artigo 85, inciso 1, a linha L, combinado com os parágrafos 1º, 9º e 10º da Lei do ICMS. O auto de infração foi acompanhado de relatório circunstanciado das folhas 8 e 9 e demais documentos de instrução, das folhas 10 às 4.506. Notificada da lavratura da IN, as folhas, a recorrente apresentou defesa. Foi juntada a manifestação fiscal. Distribuída à unidade de julgamento de Osasco, houve decisão julgando a improcedente com decisão pela manutenção do crédito tributário constituído em sua integralidade. Da decisão interpôs-se o recurso ordinário, as folhas tais com a juntada de documentos, as folhas tais, onde apresenta em apertada síntese as seguintes razões. Que o presente lançamento tributário, as seguintes alegações, que o presente lançamento tributário é nulo porque foi baseado em presunção, uma vez que a origem do crédito utilizado na compensação foi desconsiderada em afronta ao 142 do CTN, que realizou o crédito imposto em GIA em conformidade com os ditames do regime especial número tal, que houve equívoco em relação ao indeferimento do pedido de ressarcimento, processo administrativo tal, porque a autoridade fiscal teria presumido a ilegitimidade integral dos créditos pautadas pelo exame de ínfima amostra dos mesmos, bem como por ter utilizado de metodologia inaplicável, que em relação ao pedido indeferido no relatório fiscal, em relação ao modelo 1 reprocessado, o valor do pedido de ressarcimento passou a ser até maior do que aquele lançado na GIA, de maneira que tal divergência maior apontada pela a autoridade fiscal não pode ser apontado como óbice a legitimidade do crédito, que em relação ao pedido indeferido a autoridade fiscal reconhece que há crédito da recorrente a ser reconhecido, que poderia levar no máximo a uma redução do valor pleiteado, que tampouco questionou se o direito da recorrente efetuar a transação desses valores com débito de ICMS, que há a necessidade do cancelamento do lançamento por suposta infração ao artigo 426A do RICM, ilegalidade da cobrança reconhecida pelo egrégio, pelo STF, né, no tema 456 de repercussão geral, e superveniência de coisa julgada, formada no mandado de segurança número tal, que a recorrente entende pela inconstitucionalidade da cobrança do ICMS com base no 426A, tema 456 do STF, e que a multa aplicada não pode ser calculada por seu valor básico atualizado, ou seja, a cobrança de juros moratórios sobre multas lançadas de ofício é ilegal, em contraóbice no artigo 61 do CTN, além de opor a recorrente à cobrança capitalizada. Por fim, pede a limitação dos juros moratórios aplicados à taxa Selic. Houve parecer da ilustre representação fiscal em contra-razões às folhas tais. O feito me foi distribuído em 11 de novembro de 2022 sem prevenção. Foram apresentados memoriais de julgamento às folhas, oportunidade na qual a recorrente repisou seus argumentos recursivos. O feito foi julgado por essa colenda da Sexta Câmara em 2 de 2023, que decidiu por unanimidade converter o julgamento em diligência à ilustre Procuradoria Fiscal do Estado, para que, em colaboração, encarecidamente esclarecesse os reflexos da decisão definitiva no mandado de segurança número tal na presente autuação fiscal às folhas tais. Oficiada pela ilustre presidência desse egrégio tribunal, as folhas tais, a douta PGE, através do ilustre procurador de Estado, doutor Alexandre Fernandes Machado,
em 10 de fevereiro de 23, manifestou-se no sentido da inaplicabilidade do mandado de segurança tal nos presentes autos, as folhas tais, concluindo, assim, decisão proferida no mandado de segurança não possui efeito sobre o referido AIM, pois a conduta autuada é datada de outubro de 2016. A ilustre representação fiscal juntou o parecer número tal, as folhas tais, pelo não provimento do recurso ordinário, conforme os argumentos elencados nas contrarrazões ao recurso ordinário. Folhas tais a tais. Com exceção... da alegação relativa à limitação das taxas de juros aos patamares da taxa Selic, pois, tendo em vista a nova redação da súmula 10 desse egrégio tribunal, há que se reconhecer a adoção do patamar da taxa Selic para o cômputo dos juros de mora, devendo ser dado provimento ao recurso ordinário do contribuinte apenas em relação a esse tópico. A recorrente manifestou-se às folhas tais e juntou documentos, no sentido de que, apesar das considerações tecidas pela douta PGE e pela ilustre representação fiscal, é cabível a aplicação da decisão proferida no mandado de segurança tal, que corrobora para a insubsistência da acusação fiscal formulada, para além do julgamento do tema STF número 456, devendo o recurso ordinário ser provido. Em 15 de maio de 2023, o presente foi a mim distribuído, com prevenção. É o relatório e passo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Doutora Gabriela, bom dia novamente. Fique à vontade para a sustentação oral. Muito obrigada. Bom dia, doutor julgadores, mais uma vez aqui nessa Câmara. Prometo ser muito breve, até porque, inclusive, no primeiro julgamento desse caso, fui eu quem sustentei também, se eu não me engano. E agora, após o retorno dos autos da diligência, já nos manifestamos também, e apresentamos memoriais, trouxemos novos julgados aqui do egrégio Tite. A manifestação da PGE foi no sentido de que, uma vez que o mandado de segurança foi ajuizado em 15 do... Peraí, deixa eu só confirmar a data. Em 26 de 8 de 2020, os fatos geradores que devem ser cancelados são só aqueles a partir do ajuizamento do mandado de segurança. Olá. E acho que eu Doutora estou ouvindo Gabriela, vocês. tudo bem? Doutora Gabriela, nos ouve? Travou, viu? Oi, desculpa. Olá. Fui eu que caí, desculpa. Não, acho que sim, mas tudo certo. Pode continuar. Ok. Então, retornando, o mandado de segurança ele foi ajuizado em 26 de 8 de 2020 e que em momento anterior teria ocorrido o fato gerador. Ocorre que a lavratura do auto de infração ela se deu apenas em 1/6 de 2021 aqui, ou seja, posteriormente ao ajuizamento do mandado de segurança. Inclusive, esse mandado de segurança ele transitou favoravelmente ao contribuinte, aqui a recorrente, em 15 de 10 de 2021. Ou seja, a lavratura já se deu num momento em que essa cobrança não poderia subsistir. Deixando de lado, inclusive, todo o entendimento já afirmado pelo STF no tema 456 e que é patente a ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência pelo 426A. Por isso,
Só quero chamar a atenção para esse ponto de que a lavratura do auto de infração, ela se deu posteriormente ao ajuizamento do mandado de segurança, inclusive já havia julgamento favorável ao recorrente no momento da lavratura desse auto de infração. Então, as alegações da PGE não podem fazer com que esse auto de infração continue sendo... E agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar aqui nessa Câmara. Obrigada. Muito obrigado, doutora Gabriela. Doutor João Marcelo, fica à vontade. Bom, agradeço, senhor presidente, vou passar a leitura do voto. Anote-se que a recorrente, conforme bem descrito, tanto no relato infracional quanto no relato circunstanciada, é beneficiária de regime especial concedido por meio do processo A número tal, para recolhimento do imposto devido por antecipação nas entradas interestaduais, conforme previsto no artigo 426A do RICMES 2000, em momento posterior à entrada da mercadoria no território paulista, podendo compensá-lo com créditos gerados pelo ressarcimento na hipótese indicada no artigo 269, inciso 4º do Regulamento do ICMS de São Paulo. Segundo o citado regime especial, os créditos a título de ressarcimento devem ser apurados na forma da portaria CAT, número 17 de 99, artigo 1º, parágrafo 6º do regime especial. A acusação fiscal versa sobre a falta de pagamento de ICMS lançado como outros débitos, campo 52, na GST, no período de outubro de 2016. Diz que a recorrente lançou um valor em outros créditos, na mesma agia que corresponderia ao ressarcimento que teria direito. Ressarcimento esse que deveria ser calculado conforme disposto na portaria CAT, número 17199. O resultado de ambos os lançamentos foi compensação do valor devido de imposto, gerando um saldo menor de ICMS, ST, a pagar. No entanto, conforme detalhado em relatório circunstanciado, verificações fiscais efetuadas no processo do pedido de ressarcimento com compensação concluíram pela irregularidade do procedimento efetuado pelo contribuinte, o que resultou no indeferimento de seu pedido de ressarcimento e compensação, e, consequentemente, na impossibilidade da respectiva compensação e dos respectivos lançamentos a crédito de seus livros fiscais e nas dias. O contribuinte foi, então, notificado sobre o indeferimento de seu pedido, bem como a providenciar o recolhimento, conforme estabelecido no artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, alineado, regime especial, processo tal, do valor do ICMS devido por antecipação, previsto no artigo 426A do RICMES 2000, valor esse que não havia sido pago devido à compensação efetuada pelo contribuinte em sua inscrita fiscal. Decorrido o prazo regulamentar, sem o devido recolhimento, sem as devidas retificações, lavrou-se presente aí para a cobrança do imposto devido, nos termos do artigo 426A do RICMES 00, do recurso ordinário. Opinamos pelo conhecimento, vez que os requisitos de admissibilidade foram cumpridos às folhas tais. Questão preliminar. Alega a recorrente que o presente lançamento tributário é nulo, porque foi baseado em presunção, uma vez que a origem do crédito utilizado na compensação foi desconsiderada em afronta ao artigo 142 do CTN. Sem razão a recorrente. Analisando a questão, temos que a acusação fiscal é por falta de pagamento do ICMS-ST e baseia-se na exclusão do crédito no valor de R$ 2.791.973,77, lançado no SPED, as folhas 4.440 e nas GIAS, folhas 4.442, tendo em vista o indeferimento do pedido de ressarcimento objeto do processo administrativo GEDOC número tal. Concluímos, portanto, que a acusação fiscal está bem posta, suficientemente motivada, satisfatoriamente comprovada, em rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN, artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, não se identificando ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, o que inclusive viabilizou os argumentos defensivos, e o recurso apresentado pelo contribuinte para combater especificamente os fatos postos, razão pela qual afasta-se referida argumentação de nulidade do AIM. Questão de mérito. Alega que o procedimento de compensação em questão foi realizado em conformidade com os ditames do regime especial número tal, sem razão a recorrente, vez que em 31 de julho de 2019 houve o indeferimento do pedido de ressarcimento objeto do processo administrativo GEDOC número tal, cujas cópias foram juntadas aos presentes autos e a decisão final se encontra às folhas tais, por falta de cumprimento dos critérios estabelecidos tanto na portaria CAT 1799 quanto pelo regime especial da qual a empresa é beneficiária. Alega que houve equívoco em relação ao indeferimento do pedido de ressarcimento, do processo administrativo,
porque a autoridade fiscal... Isso aqui tá... Então, alega que houve equívoco em relação ao indeferimento do pedido de ressarcimento, porque a autoridade fiscal teria presumido a ilegitimidade integral dos créditos, pautada pelo exame de ínfima amostra dos mesmos, bem como por ter utilizado de metodologia inaplicável. Pois bem, conforme apontado pela ilustre representação fiscal, compulsão dos autos, verificamos que o pedido de ressarcimento apresentado pelo contribuinte, através do GEDOC tal, foi indeferido pela autoridade responsável devido à constatação da existência de inúmeras inconsistências técnicas, as quais estão devidamente esclarecidas no relatório juntado às folhas tais. Constatadas as inconsistências e depois de indeferido o seu pedido de ressarcimento, o contribuinte foi notificado a recolher o valor do imposto devido com acréscimos legais, conforme notificação às folhas 207 e 208. O contribuinte apresentou um pedido de reconsideração quanto ao indeferimento do seu pedido original, folhas 211 e 212, o qual também foi indeferido pela autoridade responsável, folhas 225 e 227. Decisão ratificada pelo delegado regional tributário da DRT-12, as folhas 228 e 2/229. Desta feita, temos que o pedido de ressarcimento foi analisado em duplo grau de jurisdição pelas autoridades administrativas competentes, não sendo cabível nesse momento, a nosso sentir, nova apreciação das razões para o indeferimento daquele pedido, mesmo porque não cabe a esse egrégio tribunal rever a análise do fisco a respeito do pedido de ressarcimento do contribuinte, nos termos do artigo 93, incisos 1 e 2, da Lei 13.457 de 2009, sendo que não há ato do Poder Executivo em sentido contrário, in verbis. Artigo 93. Não se compreendem. Está todo mundo ouvindo? Desculpa. Não se compreendem na competência das delegacias tributárias de julgamento nem do TIT as questões relativas a 1. Pedidos de compensação ou restituição de tributos e demais receita, e 2. Pedidos de reconhecimento de imunidade, isenção, não incidência e utilização de benefícios fiscais em regimes especiais. Deixamos de analisar, portanto, as demais alegações em relação ao pedido indeferido, eis que esse contencioso administrativo não pode servir, nos moldes do recurso ora ofertado pela recorrente, como mais uma instância para reanálise de seu pedido de ressarcimento, o que é, inclusive, expressamente vedado pelo artigo 93, incisos 1 e 2 da Lei 13.457 de 2009, já citada. Quanto à alegação de que tão pouco questionou-se o direito da recorrente efetuar a compensação desses valores com débitos de ICMS-ST, temos que não lhe assiste razão, visto que não há previsão legal, nos termos do artigo 426A do RICMS 2000, para a compensação do imposto devido por antecipação com o valor apurado a título de ressarcimento ST. Tal sistemática de compensação somente lhe é possível a partir do regime especial concedido para esse fim específico. Entretanto, para fazer uso de tal sistemática, a autuada deve seguir rigorosamente os procedimentos específicos, o que não foi feito conforme já exposto anteriormente. Alega a recorrente que a necessidade do cancelamento do lançamento por suposta infração ao artigo 426A do RICMS São Paulo, ilegalidade da cobrança reconhecida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, tema 456, superveniência de coisa julgada formada no mandado de segurança número tal, por ela ajuizada. Nesse sentido, a douta PGE manifestou-se nos presentes autos as folhas 4.770 e 4.771. Trata-se de mandado de segurança impetrado com a finalidade de afastar cobrança antecipada de ICMS, ICMS normal e ICMS-ST no ingresso de bens e mercadorias no Estado de São Paulo, conforme previsão contida no artigo 426A, inclusive seu parágrafo 1º e seguintes do Decreto de São Paulo, número 45.490 de 00, o RICMS 00, o RICMS de São Paulo. A ação foi julgada improcedente na primeira instância, mas em sede de apelação o acordo deu procedência ao recurso da requerida e determinou o afastamento do pagamento antecipado do ICMS exigido pelo artigo 426A do Decreto 45.490/00. O trânsito julgado ocorreu em 15 de 10 de 2021. Contudo, informo que, como a ação somente foi ajuizada em 26 de 8 de 2020, somente tem aplicação aos casos posteriores à referida data, não possuindo efeitos pretéritos, nos termos da súmula 271 do STF. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito,
os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Assim, decisão proferida no mandado de segurança não possui efeito sobre o referido AIM, pois a conduta autuada é de outubro de 2016. Grifos nossos, por aqui, né? Manifesta-se ainda a ilustre representação fiscal, as folhas 4775 e 4776, concluindo que o resultado do mandado de segurança número tal não tem efeito sobre a presente lide, devendo ser mantida a autuação. Em contrarrazões, as folhas 4782, a recorrente insurge-se contra o entendimento dado pela douta PGE em relação à aplicação da súmula 271 do STF em seu parecer, pois em seu entender, 9. Assim, ainda que tal ação judicial tenha sido ajuizada somente em 26 de 8 de 2020, ou seja, em momento posterior aos fatos geradores tratados nesse AIM, conforme afirmado na referida manifestação da douta PGE, a lavratura do AIM se deu apenas em 1º de junho de 2021, ou seja, em momento posterior a ajuizamento do mandado de segurança em questão, de forma que a douta autoridade autuante já deveria ter ciência da ação em questão. De fato, tal acórdão transitou julgado em 15 de outubro de 2021, tornando definitivo o reconhecimento do direito da requerente de não ser obrigada ao recolhimento de ICMS antecipado no ingresso de mercadorias no Estado de São Paulo, tendo em vista a ilegalidade e inconstitucionalidade do artigo 426A do RICMES de São Paulo, Decreto de São Paulo, 45.490/00. Portanto, não há que se mencionar a aplicação da súmula 271 do STF, conforme apontada pela douta PGE de São Paulo, vez que o que se busca é a aplicação de decisão proferida em mandado de segurança ajuizado anteriormente à lavratura do AIM, aqui discutido. 12. Além disso, a corroborar o entendimento da requerente, a decisão proferida no citado mandado de segurança apenas representa a confirmação da manifestação do egrégio STF ao julgar o tema 456, que, antes mesmo do ajuizamento da citada ação, concluiu pela impossibilidade de exigência da antecipação do recolhimento de ICMS com base em ato infralegal, fixando o entendimento de que é exigida a existência de autorização legal para tanto. Em síntese, o acórdão consigna que, ainda que o prazo para pagamento do ICMS possa ser fixado através de decreto estadual, somente é possível falar em prazo para pagamento após ocorrência do fato gerador expressamente previsto em lei, de forma que a determinação de pagamento do ICMS antes da ocorrência do fato gerador, sob a forma da antecipação, pode apenas se dar mediante previsão em lei. Restou, então, fixado o tema STF, no número 456, de repercussão geral, com o seguinte teor: a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para o momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal, tal como se verifica da Lei de São Paulo, número 6.374, de 89, que instituiu a cobrança de ICMS no Estado de São Paulo. A douta autoridade autuante não está autorizada a cobrar da requerente a antecipação do ICMS da forma como pretendida no artigo 426A do RICMES, já que a Lei Estadual de Regência não estabelece como fato gerador para a cobrança do ICMS a entrada de mercadorias no Estado, seja ele recolhido em razão das operações próprias da requerente ou por substituição tributária, de maneira que lhe resta caracterizada a hipótese de aplicação da tese jurídica fixada pelo egrégio STF em sede de repercussão geral. Faremos uma breve analogia dos fatos. Dia 22 de 2 de 2008, foi introduzido o artigo 426A por força do decreto 52.742/2008. Em 20 de 7 de 2009, deferimento do regime especial número tal, que permite que os créditos de ressarcimento do ST, apurados conforme a portaria CAT 17 de 99, sejam deduzidos de sua operação, mediante lançamento no campo outros créditos, as folhas 4.467. 10 de novembro de 2016, o contribuinte se creditou no valor em dia referente a outubro de 2016, folhas 4.443.
31 de julho de 2019, indeferimento do pedido de ressarcimento no processo administrativo número tal, as folhas 228 e 229. Dia 27 de novembro de 2019, emissão de ordem de serviço fiscal, as folhas 4.506. Dia 26 de 8 de 2020, a recorrente ajuizou mandado de segurança se insurgindo contra a cobrança antecipada de ICMS normal e IST no ingresso de bens e mercadorias do Estado de São Paulo, conforme previsão contida no artigo tal, no 426A, inclusive seu parágrafo 1º e seguintes do decreto, cuja segurança foi denegada e, no mérito, teve decisão contrária em primeira instância judicial, as folhas 4.693, 4.694. Frisa-se que a mencionada ação judicial não foi ajuizada face à presente fiscalização, mas contra a cobrança de ICMS antecipado nos termos do artigo 426A. Em 1º de junho de 2021, lavratura do AIM 4.141.2266, consciência no DEC, em 7 de junho de 2021, as folhas 4.507 e 4.508. Em 1º de junho de 2021 também, houve o trânsito em julgado do tema 456 de repercussão geral, em que se firmou a seguinte tese: antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. Em 5 de julho de 2021, apresentação de defesa administrativa, as folhas 4.527. Em 9 de agosto de 2021, a decisão desfavorável em primeira instância judicial apelou a recorrente ao egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que reformou a sentença, afastando a exigência do ICMS-ST antecipado, nos termos do artigo 426A do Decreto 45.490, vez que o fato gerador constitui a regra matriz de incidência tributária e, portanto, somente deve ser vinculado por lei. Aplicou entendimento do tema 456, de repercussão geral do STF, que vincula as decisões do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, artigo 927, inciso 3º do CPC. Pois bem, o mandado de segurança foi ajuizado em 26 de 8 de 2020, especificamente contra a cobrança antecipada do ICMS-ST nos termos do 426A. Apenas em 9 de 8 de 2021, houve decisão favorável à recorrente. Verificamos ainda que a inicial da ação judicial, bem como o venerável acórdão, não invocam a pretensão de fatos pretéritos, não havendo motivo para afastar a aplicação da súmula 271 conforme requerido. Perfilhamo-nos, portanto, ao parecer da dota PGE, de folhas tais, corroborado pelo parecer da ilustre representante fiscal de folhas tais, de que a decisão proferida no mandado de segurança não possui efeito sobre o referido AIM, pois a conduta autuada é anterior, outubro de 2016. Inclusive a propositura de ação judicial, 8 de agosto de 2020. Não nos olvidemos que estamos falando de falta de pagamento do imposto por crédito indevido face a descumprimento de obrigação objetiva em fato pretérito ao ajuizamento da ação judicial de controle difuso de constitucionalidade. O mandamos manejado pela recorrente, sem a aplicação temporal do previsto na súmula 271, como requer, pode trazer grave insegurança jurídica da sua aplicação, pois, a nosso ver, se configura num verdadeiro salvo-conduto. Explico. Nesse instante, a recorrente pretende a retroatividade de seu instrumento aos fatos geradores desse AIM, ocorrido em 2016, pois lhe é conveniente e sequer considerou a baliza do prazo quinquenal. Deixo aqui uma reflexão. Pode o mesmo retroagir a fevereiro de 2008? Quanto ao julgado administrativo no processo referente ao AIM número 4.147, 338-3, e ao AIM 4.136, 136-2, esses pendem de apreciação de recurso especial que trazem, dentre outros argumentos, a legalidade da cobrança antecipada por haver hipótese expressamente firmada nos artigos 2º, parágrafo 3º-A e 60, inciso 1 da Lei 6.374 de 89, impossibilidade de declarar a inconstitucionalidade de ato normativo, inclusive a declaração indireta, e a impossibilidade de decisões judiciais em controle difuso de constitucionalidade operarem efeitos erga omnes.
Quanto ao AIM 4.141.565.5, ele não teve julgamento na segunda instância administrativa até o momento. Questões subsidiárias. Quanto à alegação de que a recorrente entende pela inconstitucionalidade da cobrança do ICMS com base no 426A do RICM, sistema 456 do STF, e que a multa aplicada no AIM não pode ser calculada por seu valor básico atualizado, ou seja, a cobrança de juros moratórios sobre as multas lançadas de ofício é ilegal e em contra-óbice no artigo 61 do CTN, além de opor à recorrente à cobrança capitalizada, temos que as mesmas não podem ser objeto de apreciação por esse egrégio tribunal, uma vez que afastar as referidas cobranças configuraria o reconhecimento de constitucionalidade de normas, o que é vedado pelo artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, anotando ainda que, em relação à cobrança dos juros moratórios, deve ser aplicada a súmula TIT número 13 de 2018, de modo que não é possível acolhê-lo. Quanto ao pedido de baixa dos autos em diligência para exame de seus argumentos e dos documentos apostados na defesa administrativa e ao presente recurso, temos que a realização de diligência corresponde à prerrogativa do órgão de julgamento na sua livre análise de provas, conforme dispõe os artigos 25 e 26 da Lei 13.457 de 2009, e por tudo que foi exposto, concluímos que o presente feito está em condições de julgamento, de forma que afastamos o pedido da diligência pleiteada. Por derradeiro, quanto à redução dos juros da Selic, merece guarida o argumento da contribuinte em seu recurso ordinário, já que a matéria foi resolvida pela súmula 10 de 2017, sendo certo que a última revisão dessa súmula, ocorrida em 9 de junho de 2022, limitou a aplicação dos juros aos patamares da taxa Selic, o que se aplica ao presente caso, visto que os fatos geradores ocorreram antes de 1º de novembro de 2017, sendo certo que a partir dessa data a FESP já aplica ao débito tributário a taxa Selic fixada pela Lei Paulista 16.497 de 2017, dispositivo. Diante de todo exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, mantendo o crédito tributário constituído no AIM exordial, com limitação dos juros aplicados à taxa Selic, nos termos da súmula 10 de 2017 deste egrégio tribunal, revisada em 9 de junho de 2022. É como eu voto, submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo, desculpa. Doutor Jandir, ele solicitou preferência, então eu dou a palavra ao doutor Jandir, por gentileza. Senhor presidente, só por uma questão de ordem, eu tive que fazer algumas alterações aí de digitação. É possível ainda a edição? Eu habilitei aí, você consegue alterar. Ah, tá bom. Obrigado. Pois não, doutor Ítalo. Inicialmente, eu cumprimento e parabenizo o doutor João pelo voto, bastante completo, didático, como de costume. Eu concordo, né, com o relator de que o TIT é incompetente para examinar o pedido de ressarcimento, né, nos termos do artigo 93 da Lei 13.457. No entanto, quanto ao mandado de segurança impetrado pela empresa, eu entendo que a posição da PGE, que é meramente opinativa, né, no meu ponto de vista, a qual, né, nós não estamos vinculados, né, e nesse sentido me parece que a ação mandamental ela abrangeria o auto-infração, uma vez que ele foi lavrado posteriormente ao ajuizamento. Assim, eu peço vênia, né, para o relator, para divergir nesse ponto, e conforme os termos de um breve voto de preferência que eu redigi, eu vou lançar no sistema e depois, após isso, eu farei a leitura. Eu acho que fica mais simples para poder entender os pontos que eu quero abordar. Perfeito, fica à vontade. Olha, doutor Ito, eu já fiz o registro lá, tá? Obrigado, Tá. doutor Ito. Obrigado, doutor Jandir. Ok.
Pois não, eu já fiz o registro, presidente, então eu vou passar a leitura. Com a devida vênia do ilustre juiz relator, a quem rendo as homenagens de estilo, adoto integralmente seu minucioso relatório. No entanto, ouso discordar dos fundamentos do seu voto pelas razões que indico a seguir. Muito embora a douta Procuradoria-Geral do Estado tenha se manifestado às folhas 4.770, no sentido de que decisão proferida em mandato de segurança não possui efeito sobre o referido auto-infração, pois a conduta autuada é datada de outubro de 2016, entendo que esse posicionamento é apenas opinativo, não vinculando o Tribunal de Impostos e Taxas. Nesse cenário, data máxima vênia, divirjo daquele entendimento, uma vez que o mandado de segurança em apreço, cuja cópia se encontra encartada às folhas 4656, foi impetrado em 26 de agosto de 2020, tendo o seguinte objeto. É que eu transcrevi o objeto do auto-infração, vou ler só o último item, que é o item que tem o pedido definitivo. Fala o seguinte. Então, o item 3 do pedido de auto-infração diz que, após ouvido do outro representante do Ministério Público, seja, ao final, concedida definitivamente a segurança e reconhecendo por sentença o direito líquido e certo das impetrantes e seus estabelecimentos filiais localizados no Estado de São Paulo de não serem compelidos ao pagamento da antecipação do ICMS, ICMS normal e ICMS-ST, instituída pelo artigo 426-A, inclusive seu parágrafo 1º e seguinte do decreto 45/90, ato coator violador do direito líquido e certo dos impetrantes, conforme toda a construção jurídica alhures asseverada, e, por conseguinte, determinar que a douta autoridade impetrada não crie obstáculos ao ingresso de mercadorias do Estado, nem ao exercício de atividade econômica dos impetrantes, sob pena de ofender o princípio da legalidade, segurança jurídica, confiança legítima e boa-fé do contribuinte, bem como o artigo 7º do Código Tributário Nacional. Já o auto de infração em questão foi lavrado de 1º de junho de 2021, ou seja, posteriormente ao ajuizamento do RIT. Desse modo, é indene de dúvidas que mandamos possuir a natureza preventiva e não repressiva, alcançando posterior provável ato de constituição do crédito tributário ao tempo da impetração, consubstanciado pelo lançamento de ofício a ser realizado nos moldes do artigo 142 do CTN, ainda que relacionados a fatos geradores anteriores. Caso contrário, estaria caracterizado o mandado de segurança contra a lei em tese, hipótese vedada pelo nosso sistema processual nos termos da súmula 236 do STF. Vale dizer, entender que o mandado de segurança somente pode alcançar fatos geradores futuros e não o ato de constituição do crédito tributário, equivale a dizer que, por ocasião da impetração, não haverá qualquer ato passivo de proteção mandamental, e tampouco existirá a expectativa deste vir a existir, enseja na situação de que trata a mencionada súmula 266 do STF. Nesse contexto, a ação mandamental foi julgada improcedente em primeira instância, mas em sede da apelação, a 46ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação enviado pela interessada e determinou o afastamento do pagamento antecipado desse ICMS exigido pelo artigo 426-A do Decreto 45/90, tendo tal decisão transitada em julgado em 15 de outubro de 2021. Dentro desse cenário, entendo inevitável a aplicação aos autos do presente processo administrativo do quanto decidido definitivamente na esfera judicial, e assim prover o recurso ordinário para o fim de cancelar a autuação. Com as vendas do ilustre relator, a quem acompanha e tudo mais, é como eu voto. Então, esse é o voto, presidente, que eu trago aí para debate perante o colegiado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jandir. Feitas as considerações, expostas as divergências, pergunto, doutor Vinícius, tem posição com relação a esse caso? Não, tenho sim. Eu concordo com o relator. Eu acho que o marco temporal do mandado de segurança ele está bem delineado. A posição da PGE, inclusive, vai de acordo com o que o CTN fala acerca da aplicabilidade da legislação tributária. E a ratio decidente da súmula 271 também, no caso, aplica nesse caso, então é aplicável nesse caso. Então, eu concordo com o relator. Eu acho que a autuação está perfeita, merece ser sustentada. Perfeito, doutor Vinícius. Pergunto para a doutora Aline, pela representação fiscal, tem alguma consideração nesse caso? Não tenho nenhuma consideração. O relator já expôs tudo, né? Eu acho que vale a aplicação da súmula 271 do STF, assim como mencionado pela Procuradoria. Então, não cabe para os fatos geradores pretéritos. Perfeito, doutora Aline. Aqui no caso em concreto, por hora, eu adianto que eu vou acompanhar o relator. De fato, essas questões judiciais, quando essas questões judiciais se imiscuem no processo administrativo,
nunca são fáceis de decidir, sempre vão haver debates profundos aí envolvendo esses casos. Temos outros paradigmas aí para demonstrar que essas questões não são fáceis, mas por hora, sem maiores digressões, eu entendo como corretas as conclusões do Dr. João Marcelo, lógico, me comprometendo a aprofundar essas questões, principalmente nesse caso em específico, mas por hora eu estou acompanhando o relator, pelas razões contidas no seu voto, razão pela qual eu encerro os debates aqui e faço a verificação do quórum. Quórum verificado, inicio votação. Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conheceu. Aliás, eu vou até reabrir, Dr. João Marcelo. Eu verifiquei aqui que o voto estava conhecido parcialmente provido. Para a gente ficar correto aqui, o ideal é que esse conhecimento seja integral. E parcialmente provido. Eu vou habilitar o voto do relator aqui, só para fazer esse registro. Será que precisa mexer a ementa? Deixa eu ver. Não lembro. Deixa eu ver. Não. Recurso é conhecido, eu acho só na hora de clicar mesmo, né? Conhecido integralmente e parcialmente provido. Deixa eu ver no dispositivo. Conheço o recurso e dou-lhe, tá certo. O recurso tá legal. Conhecido integralmente com julgamento de mérito, parcialmente provido, tá certo? Exato. Acho que tá corrigido. Ok. Encerro novamente os debates e faço a verificação do quórum novamente. Peço aos colegas que votem de novo. Iniciada a votação. Encerro a votação, agora sim, prevalecendo o voto de relatoria, que conheceu integralmente do recurso, julgou provido parcialmente para ajustar os juros à Selic. Foi assim, agradeço a doutora Gabriela, obrigado, bom dia. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigado. Encerra esse julgamento. Passemos então ao último processo da pauta. Auto de infração 4.143.010, SO Condutores Indústria e Beneficiamento de Metais, minha relatoria, sustentação oral pelo Dr. Ricardo. Bom dia, Dr. Ricardo. Eu vou aqui só ler o necessário para a sustentação oral e já passo a palavra. Aqui é um recurso ordinário, com acusações envolvendo falta de pagamento do imposto, creditamento indevido, né? Eu não vou me aprofundar com relação especificamente às acusações em si, pois um ponto importante é que essa defesa ela foi considerada intempestiva em primeira instância de julgamento e um dia de prazo, né? Um dia a mais, né? Após o decurso do prazo, razão pela qual ela não foi conhecida, né? O contribuinte ele apresentou, então, um recurso ordinário, trabalhando em prejudicial de mérito essa questão da intempestividade e trazendo questões de mérito também. E aqui eu vou apreciar o recurso após a sustentação oral que eu transmito aqui ao Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, fica à vontade. Boa tarde a todos, bom dia, desculpa a todos os julgadores, juízes, o meu respeito ao egrégio tribunal. E a questão a ser apresentada aos nobres julgadores
como bem falou, né, o julgador, senhor Ítalo, com respeito à admissibilidade recursal em razão da intempestividade desse recurso. A situação fática que ocorreu, e para isso eu me baseio no artigo 7º da Lei Estadual 13.457, tá? A respeito de um erro, de um equívoco do contador, do antigo contador, o representante, né, fiscal da empresa, que, por sinal, ele foi trocado, isso não vem ao caso, mas foi o que ocorreu, e o novo contador, assim que assumiu, nos passou a iminência do vencimento de um prazo para impugnação do auto de infração. Esse comunicado ocorreu na véspera do efetivo vencimento. Então, com um comunicado equivocado de que o prazo se venceria no dia, se não me engano, dia 7, no 7º dia. E a gente apresentou o recurso no 7º dia, no dia 7, porém era no dia anterior, né? Acabou por sendo, de fato, intempestivo. Porém, essa intempestividade se deu por um fato alheio à vontade da empresa, né? Da empresa recorrente. Foi um fato alheio de força maior, então a gente roga pelo recebimento do recurso com base no artigo 7º da Lei 13.457, que em se provando força maior, né, do qual o contribuinte não deu causa, poderia sim se justificar, né, o recebimento e a apreciação desse recurso, tá? Então, nesse sentido, e tão somente nesse sentido, e também no próprio artigo 33 da mesma Lei Estadual 13.457, que dispõe que o processo administrativo contencioso se inicia com a apresentação da defesa. E essa apresentação da defesa, embora, de fato, seja intempestiva, ela ocorreu antes, né, da conclusão do processo. Então, é nessa forma, e tão somente nessa forma, que eu solicito aos julgadores que considerem, até porque é prerrogativa de vossas senhorias, né, poder julgar a respeito dessa justificativa ou não. E, ademais, não seria o caso de eu também adentrar ao mérito, porque se não passar essa questão preliminar da tempestividade da impugnação e também no recurso, obviamente não seria em vão a análise da questão de mérito, ok? Então, são essas as minhas alegações. Peço que os senhores analisem essa questão e obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Ricardo. Feitos os esclarecimentos, eu passo então ao voto. Se o doutor Ricardo puder colocar no mudo para evitar ruídos, obrigado. Que o julgador de primeira instância, ele esclareceu, né, que a defesa ela foi apresentada, o prazo para impugnação ele expirou em 13 de abril de 2022, e a interessada apresentou a sua defesa em 14 de abril de 2022, portanto, um dia após o prazo, tendo, portanto, sido considerada intempestiva. Digo aqui, né, conforme o artigo 6º, parágrafo 1º da 13.457, os prazos fluem a partir do primeiro dia útil após a intimação, ou seja, sendo a ciência automática em 14 de 3 de 2022, o prazo iniciou-se no dia 15 do 3, findando-se o prazo de 30 dias no dia 13 de 4 de 2022. Ocorre que a defesa, repito, foi apresentada no dia 14 do 4, um dia após o decurso do prazo final da impugnação. Deste modo, o julgador acolhe não processou a defesa porquanto intempestivo. Ainda assim, o contribuinte apresentou o recurso ordinário, dispondo em prejudicial de mérito, que a Lei Estadual 13.457 é claro a dispor que as intimações dos atos processuais serão obrigatoriamente efetuadas por meio de publicação no Diário Oficial, que não ocorreu, e não havendo intimação válida, não se falar em decurso do prazo. Circunstancialmente, digo que haverá aqui duas hipóteses possíveis, né? Ou o contribuinte tem razão, sendo tempestiva a defesa ou justificada a sua intempestividade, e aí, nesse caso, o recurso seria conhecido, dado provimento para determinar o retorno dos autos
a unidade de julgamento, ou o contribuinte não teria razão, confirmando-se a intempestividade e não sendo possível reflexivamente conhecer do recurso. No caso inverte-se, o decurso do prazo deu-se, se considerarmos a intimação eletrônica automática, em 13/3, e a defesa foi apresentada em 14/3, ou seja, intempestivo. Cito aqui o artigo 7º, quando fala com relação à justa causa, e digo que seria preciso comprovar que o contribuinte não interpôs a defesa no prazo por justa causa, ou seja, pela ocorrência de evento imprevisto, alheio à sua vontade. A recorrente, nesse sentido, defende que as intimações serão obrigatoriamente efetuadas por meio da publicação no Diário Oficial do Estado, que não ocorreu no presente caso. Eu digo sem razão a recorrente, haja visto que a intimação pelo DEC é forma prescrita em lei, cito aqui os artigos, frisando que a recorrente conhecia a sistemática, visto que nos dias 12/3 e 13/3, está as folhas 570 e 571, outorgou procurações eletrônicas pelo sistema do EPAT, tendo sido admitido pela recorrente em sede de defesa que em 15 de março, por meio de ciência eletrônica no sistema, chegou ao conhecimento da impugnante a lavratura do auto de infração tal, em seu desfavor, lavrado pela FESP. Entendo, pois, que o argumento adotado não se amolda ao conceito de justa causa, considerando que houve ausência do interesse de agir, operância preclusão temporal para apresentação da impugnação administrativa, correto o entendimento pelo não conhecimento da defesa. Por consequência lógica, não é possível conhecer o recurso ordinário no mérito, haja vista que esse tribunal que devolverá ao tribunal conhecimento da matéria. Isso, pois, se a matéria não foi impugnada no tempo, não haveremos falar em efeito devolutivo a essa Câmara Julgadora. Aqui eu friso que os argumentos trabalhados no recurso ordinário, eles são diversos do que o Dr. Ricardo apresentou, né, com relação a atribuir a responsabilidade ao contador, o que de fato até agradeço a transparência do Dr. Ricardo nesse ponto, mas esse fato não estava trazido aqui no recurso ordinário, e ainda que tivesse sido, né, não configuraria ainda assim a justa causa nos limites do que a legislação e a jurisprudência trazem sobre o tema. Por isso, eu conheci parcialmente do recurso ordinário somente com relação a essa prejudicial de mérito, e na parte conhecida eu neguei-lhe provimento. Como votei, o voto já está registrado, então pergunto aos colegas se tem alguma consideração. Dr. Jandir. Pois não, doutor Ítalo, eu o cumprimento pelo voto, o qual adianto que vou acompanhar na íntegra. No que tange ao alegado erro do contador, né, abordado em sustentação oral, ainda que pudesse ser conhecida essa alegação, né, no meu ponto de vista, se insere no que a doutrina denomina culpa em elegendo, né, e culpa em vigilando, ou seja, a responsabilidade não é excluída nessas circunstâncias, né. De outra parte, o artigo 5º da Lei 13.457 dispõe que os atos processuais eles serão realizados nos prazos estabelecidos nesta lei ou na legislação tributária. Eu até reconheço que eu tenho minhas dúvidas se a intimação do auto de infração pode ser interpretada como um ato processual, né? Pois eu entendo que o processo só se instaura com a apreensão da defesa, a partir de quando, né, passam a ser aplicados todos os direitos constitucionais, como o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, pois antes disso nós temos a fase procedimental, né, de natureza inquisitória. Mas, de toda sorte, o próprio parágrafo 1º do artigo 9º da 13.457 fala que as intimações dos atos processuais poderão ser feitas por meio eletrônico. Então, como bem exposto no voto, né, eu não vejo como prover o recurso. Então, com essas considerações, eu, mais uma vez, parabenizo pelo voto, doutor Ítalo. Obrigado. Eu peço a palavra ao doutor Ítalo, só para cumprimentá-lo pelo voto, né? Realmente, as considerações do Dr. Jandir são muito pertinentes. A gente sempre aqui, né? Estamos sempre aprendendo, eu agradeço. E adianto que já vou lhe acompanhar. Muito obrigado. Obrigado. Dr. Vinícius. Doutor Ítalo, parabenizo também pelo voto e já adianto que vou lhe acompanhar. Concordo integralmente com o que está consignado na decisão. Agradeço, Dr. Vinícius. Feitas essas considerações, encerro os debates e faço a verificação do quórum.
Votação iniciada. Encerro a votação. Prevaleceu aqui o voto que não conheceu do recurso ordinário em razão do não conhecimento da justa causa, pela intempestividade. É assim que foi votado, doutor Ricardo. Agradeço pela presença. Obrigado e bom dia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Encerrado também esse processo, eu encerro aqui formalmente no sistema para gerar ata e também encerro a sessão, agradecendo a todos os presentes. Eu peço a gentileza do Oswaldo para, por gentileza, encerrar a gravação.